Na costa oeste da América do Norte, desde o norte da Califórnia até o Alasca, encontra-se a floresta de coníferas mais antiga do mundo. Aqui, as árvores altas com folhas perenes vivem mais e crescem mais do que em qualquer outra parte. Muitas destas árvores já cresciam antes que Colombo chegasse às Américas, e algumas têm mais de 2.000 anos. Neste longo período para o homem, estas árvores podem crescer até alcançar proporções enormes. Na verdade, trata-se de uma terra de gigantes. Vida selvagem. Terra de gigantes. O Oceano Pacífico açoita constantemente a costa oeste da América do Norte, fornecendo água, o que é essencial para a vida destas florestas ancestrais. Ao chegar às montanhas costeiras, os ventos carregados de umidade não podem continuar retendo por muito tempo a sua pesada carga. Encharcam a terra e os seus habitantes com a água da chuva. Com mais de 5.000 milímetros de chuva por ano, esta é uma verdadeira selva, embora não seja do tipo tropical. É uma das últimas selvas temperadas do mundo. O abeto Douglas, a picea cítica e a sequoia americana, que povoam a terra, conservam as folhas durante todo o ano. Isto permite-lhes realizar a fotossíntese e continuar crescendo todos os dias do ano. As florestas temperadas, maduras e intactas, são os ecossistemas mais produtivos, podendo até ter mais concentração de vida por hectare que os seus homólogos tropicais. Os musgos, os líquens e os tapetes de samambaias, sempre presentes, cobrem esta exuberante região. As árvores não são os únicos gigantes daqui. No transcurso de 6 anos de vida, a lesma banana pode crescer até alcançar 25 centímetros de comprimento e 10 gramas de peso. As úmidas florestas do noroeste contam com uma das maiores diversidades de lesmas do mundo. O musgo proporciona uma cama perfeita a um casal de lesmas em acasalamento. Como cada lesma é ao mesmo tempo macho e fêmea, o acasalamento é um processo lento e complicado para estes viscosos hermafroditas. Outro enorme residente é a salamandra gigante do Pacífico. Com mais de 30 centímetros, é a maior salamandra terrestre. Apesar de sua aparência preguiçosa, este gigante é um ágil caçador, capaz de caçar ratos e serpentes. Estas florestas primitivas são o último reduto do arredio Wapiti. É o maior cervo da América do Norte. Um macho totalmente desenvolvido pode chegar a pesar até meia tonelada. O segredo da existência das velhas florestas é a água, torrentes dela. Ela é trazida pelos ventos provenientes do Pacífico. Como imensas esponjas, essas florestas absorvem água para só então liberá-la, lentamente, em direção aos córregos e riachos. A água realiza sua longa viagem montanha abaixo, de volta ao mar. Este perpétuo ciclo da água cria o reino das coníferas. As cachoeiras e as corredeiras são ideais para o melo aquático norte-americano, que faz seu ninho em lugares pouco acessíveis. Uma pálpebra transparente extra proporciona ao melo seus próprios óculos de mergulho. Além de fazer seu ninho em áreas alagadas, especializou-se em alimentar-se de insetos aquáticos sob a água. As penas muito espessas protegem este robusto passarinho dos frios riachos da floresta.
Os rios limpos que correm nas velhas florestas, proporcionando ao melro sua moradia ideal, também funcionam como ímãs para um grande número de salmões do Pacífico. Quando estes rios estão totalmente cheios, durante a primavera e o outono, os salmões iniciam seu longo caminho rio acima, desde o Pacífico até seus ancestrais locais de desova. O nível alto das águas do rio suavizam as corredeiras e facilitam a árdua viagem. O Chinook, o maior dos salmões do Pacífico, pode alcançar 45 quilos ou mais, mas até estes gigantes podem lançar-se fora da água enquanto viajam rio acima, para as zonas de procriação, em alguns casos, uma viagem que pode chegar a 160 quilômetros. Engalonadas pela vegetação, as velhas árvores são transformadas por um manto de musgo em misteriosas figuras primitivas. Na frondosa floresta, onde a visibilidade é limitada, muitos animais utilizam o som para comunicar-se. O lira de colarinho emite sua chamada, semelhante ao som de um tambor, esperando atrair uma companheira. Mas às vezes atrai outro tipo de atenção. O Fischer, o maior membro da família das martas, é extremamente raro e difícil de ser visto. É um predador de má fama, ameaçador e rápido. Suas principais presas são os pássaros, as lebres e outros pequenos mamíferos, embora goste também de comidas mais fáceis, como frutos silvestres e o ocasional ovo do lira. Um beija-flor de coleira macho exibe o vermelho vivo de sua colorida plumagem na garganta, anunciando suas aspirações territoriais. Os fichas são um dos predadores arborícolas mais rápidos da América do Norte. Embora seja improvável, seriam bastante rápidos para caçar um beija-flor adulto, como também martas de pinheiro e esquilos, que residem na parte alta da floresta. Cada galho da floresta está vestido de líquens. Esta barba de velho joga um papel essencial na floresta, captando o nitrogênio da atmosfera e pondo-o à disposição de outras plantas e animais. Outro especialista fixador de nitrogênio é a lobaria, que também fornece à floresta metade do seu nitrogênio. A partir do seu mirante elevado, o Fischer pode inspecionar o seu reino verde.
Uma panorâmica do alto da velha floresta expõe a sua característica desigualdade. Alçando-se contra as coníferas vivas, aparecem as afiladas pontas das árvores mortas. Ironicamente, a presença destas extremidades mortas indicam que há saúde na floresta. Quando os gigantes envelhecidos sucumbem aos estragos das enfermidades e das variações climáticas, caem deixando espaços abertos no alto. A luz pode agora penetrar até o verde manto, trazendo vida nova ao solo da floresta. Estas florestas virgens são os ecossistemas mais produtivos da Terra, fato que não escapou à atenção dos seres humanos. A rápida exploração das velhas coníferas só começou de maneira séria a partir do início do século XX. Até então, cortar uma árvore podia levar um dia inteiro a 2 homens com machados. Com o desenvolvimento das serras para 2 homens, o trabalho dos lenhadores foi facilitado, atingindo o corte de 10 árvores ou mais por dia. As técnicas tradicionais do corte de árvores são mantidas vivas até hoje, no Pacífico Noroeste, por pessoas extremamente orgulhosas de sua herança. Aqui, no Festival Anual de Albany, no Oregon, os lenhadores demonstram suas técnicas, tanto as antigas quanto as novas. Os velhos métodos ainda poderiam ser utilizados, mas na floresta, derrubar árvores não é uma brincadeira. Com os gigantes da floresta equilibrando-se sobre suas cabeças, derrubar árvores continua sendo uma das profissões mais arriscadas. Os helicópteros gigantes são utilizados para transportar grandes carregamentos para fora da floresta. Expostos à tecnologia mais avançada, as florestas têm sido muito castigadas. Aproximadamente 80% das antigas florestas da América do Norte foram derrubadas e o pouco que sobrou é objeto de uma acalorada controvérsia. Enquanto os políticos ponderam sobre o seu futuro, os animais que dependem desta floresta única estão em plena retirada. Os mamíferos grandes, como o puma, são forçados a ceder a vez ao crescente desmatamento. Seu número está caindo na mesma proporção que as árvores. O puma é suficientemente adaptável para poder sobreviver em outros habitats fora da velha floresta. Por outro lado, a coruja pintada observa o puma com alguma inveja, pois o seu destino está inseparavelmente unido às velhas florestas. Para formar um território de procriação, cada casal de corujas necessita cerca de 12 km² de floresta. Com 1 ou 2 ovos por casal ao ano, o futuro da espécie está por um fio.
Em algumas partes do Pacífico Noroeste, o abeto Douglas é a espécie predominante. É uma árvore famosa pelas grandes quantidades de pólen que produz. No começo do verão, o pólen cai das árvores em forma de uma névoa parecida com enxofre. Uma parte segue em direção aos cones femininos de outro abeto Douglas. Mas nem todo o pólen atinge o alvo. Uma parte fica presa nas teias de aranha, enquanto que toneladas de chuva de pólen caem nos riachos da floresta. À medida que o pólen se deposita nas rochas, é vorazmente consumido pelos girinos da rã de cauda. A boca do girino se transforma em uma enorme ventosa que se prende ao agitado riacho enquanto aspira o pólen. Os girinos passam vários anos nestes riachos antes de ficarem adultos. O pólen é um luxo comparado com a sua dieta normal de algas. Os ursos negros também podem consumir o pólen e enquanto a mãe ursa está ansiosa para se alimentar, seus dois filhotes têm outras coisas em mente. Independente da época do ano, o tempo pode mudar bruscamente no Pacífico Noroeste. A umidade e a névoa aparecem de repente, e em alguns minutos o sol se esconde, dando passagem a um mundo úmido que emerge de uma triste meia-luz. Envoltos na névoa, os uapites se reúnem em uma clareira da floresta, criada por um incêndio de verão. São os lugares ideais para o ritual da ostentação, onde o macho do território pode vigiar de perto as suas fêmeas, conseguidas com tanto esforço. Este macho dominante tolerará os machos novatos no harém, mas repelerá violentamente qualquer outro macho. Ao mesmo tempo que os uapites não se alteram com a umidade e a chuva, a floresta não pode sobreviver sem suas propriedades vivificantes. A névoa é o sangue da floresta, que nutre as colossais árvores dos vales. No entanto, mais acima, nas montanhas, a névoa se transforma em neve. Este manto branco pode permanecer até 8 meses ao ano, reduzindo a estação de crescimento e impedindo seu desenvolvimento. As coníferas estão bem adaptadas ao frio extremo e à grande quantidade de neve.
Sua forma piramidal facilita que a neve caia mais facilmente dos galhos, permitindo que a vital luz solar chegue às folhas. Sob a forma de chuva ou de neve, a umidade atingirá as árvores e cairá das folhas como gotas, juntando-se aos rios e voltando ao oceano, onde o ciclo da água recomeçará. Os salmões, subindo o rio com dificuldade, encontram-se no final da viagem. Longe do mar, desovam em riachos afastados e tranquilos. Nem todos os ovos eclodirão. Alguns serão comidos pelo mel aquático. Em contraste com as águas da chuva, que fazem os riachos crescerem, os salmões adultos não voltarão ao Oceano Pacífico. Depois da desova, morrerão. No entanto, até mortos contribuem para o ecossistema da floresta, fornecendo seus próprios elementos nutritivos ao riacho. Os óculos de mergulho do mero aquático demonstram a sua importância ao procurar os ovos do salmão, ricos em proteínas. O orvalho desprendido de uma queda d'água projeta um luminoso arco-íris, reproduzido no brilhante beija-flor de coleira que se alimenta na loniceira. O beija-flor, surpreendente habitante dessas florestas frias e exuberantes, necessita visitar as flores, constantemente e durante todo o dia para carburar sua acelerada vida. Esta fêmea tem alguém mais para alimentar. Recolhe o néctar para um dos seus filhotes recém-emplumado. Os rios da velha floresta nem sempre correm sem interrupção até o mar. As árvores gigantes caem nos riachos, produzindo obstruções que reduzem a velocidade da corrente do rio, formando represas tranquilas e alguns redemoinhos. Estas represas representam os viveiros ideais para os ovos de salmão. A larva de estranha aparência da mosca Dobson procura os ovos de salmão. Protegida por temíveis mandíbulas e por um corpo coberto de espinhas, explora o cascalho em busca de comida. As mesmas represas tranquilas hospedam também a larva da salamandra gigante do Pacífico, que pode facilmente acabar com a larva da mosca. Enquanto um voraz predador do rio devora o outro, abaixo, no leito de cascalho do rio, alguns ovos de salmão começam a se desenvolver. Havia uma época em que estas condições ideais para os ovos do salmão eram encontradas em todos os riachos das florestas. Mas o atual método de derrubada das árvores, em especial a prática de formar clareiras, pode eliminar toda a vegetação da terra e privar os riachos dessas vitais represas naturais. Uma floresta sem desmatamento atua como um enorme filtro, absorvendo e desviando a água da chuva antes que ela seja drenada pelos riachos. Mas nas áreas de clareiras, a capa superficial do solo, desprovida das raízes que a mantém unida, é arrastada diretamente ao rio, com graves consequências para os ovos do salmão. Aqui, dois rios se encontram. Um, repleto de sedimentos, é de cor marrom. O outro, proveniente de um vale não desmatado, tem suas águas limpas.
O barro e os sedimentos turvam as águas do rio, sufocando qualquer vida que nelas possa existir. À medida que os sedimentos são depositados, os ovos de salmão são enterrados, retirando-lhes o oxigênio vital e condenando-os à morte. Nos locais onde a floresta continua virgem, os ovos estão protegidos em seus leitos de cascalho. É ali onde os riachos limpos nutrem a nova vida. Quando os pequenos salmões, ou alevinos, emergem do seu ninho de cascalho, ainda trazem consigo uma pequena bolsa de gema, presa ao ventre. Esta fornecerá elementos nutritivos vitais em suas primeiras semanas de vida, nas tranquilas águas das represas. Longe destas protegidas represas, os salmões com 1 ano de idade já tiveram tempo para amadurecer e estão prontos para migrar ao mar. Ali passarão até 8 anos, alimentando-se da rica vida marinha, que os transformará em gigantes de 45 quilos. Os troncos caídos dão vida aos riachos. Desta forma, tocos e árvores gigantes caídos mantêm viva a própria floresta. A decomposição de uma árvore em pé apenas pode começar quando a sua dura casca protetora se desintegra. Embora pareça que estas formigas carpinteiras estejam comendo a madeira, na verdade estão apenas escavando túneis para construir suas colônias. Com este processo, reduzem a madeira a diminutos fragmentos, que podem ser mais tarde atacados por outros agentes decompositores. Os principais agentes decompositores da floresta são os fungos. Introduzidos na árvore pelas antenas das formigas, os fungos apodrecem a árvore de dentro para fora. Os troncos apodrecidos também proporcionam um lugar ideal para o ninho do pica-pau, outro gigante da floresta. Atacada por todas as partes, a árvore sucumbirá e cairá ao solo, onde será o campo de crescimento perfeito para umas 3.000 espécies de fungos da floresta. Os fungos e as plantas saprófitas, como a gota de pinheiro, continuam decompondo a madeira, liberando os elementos nutritivos que de outra forma continuariam retidos. O solo da floresta, coberta de folhas de pinheiro, esconde um campanhol de dorso vermelho. Sob os olhares atentos de uma família de corujas pintadas, o campanhol volta ao seu ninho, sob a casca de uma árvore podre. Da mesma forma que os ratos, os mussaranhos e os esquilos listrados do chão da floresta, este delicado campanhol passa muito tempo debaixo da terra e se desenvolve entre as árvores em decomposição. A coruja pintada também tem uma família para alimentar, e os pequenos roedores, como o campanhol de dorso vermelho, formam uma parte importante da sua dieta alimentar. Com comida ainda na boca, a jovem coruja pintada encontra-se diante de um dilema. A perda de um animal é o ganho de outro,
e a oportunista Marta de cauda curta se apressa a arrebatar uma refeição gratuita. Esta atividade febril desperta um Ficha dos seus altos sonhos. Apesar de ser muito maior do que a Marta, o Ficha é igualmente ágil. Ele pode descer da copa da árvore mais alta, girando suas patas de trás 180 graus, o que lhe permite agarrar-se à casca com suas garras traseiras. Utilizando passarelas formadas por árvores caídas, o Ficha move-se através da densa vegetação baixa. Nestes arbustos carregados de frutos, a coleta é fácil. Enquanto o Fischer faz uma nova incursão na despensa da floresta, o pica-pau abre outra. Dentro do tronco, milhares de cupins escavam as suas câmaras de procriação. Apenas invadirão o tronco quando receberem o sinal do interior da madeira apodrecida. Esta mensagem é enviada pelos fungos. À medida que os fungos decompõem a madeira, uma substância química é liberada, indicando aos cupins que a madeira está pronta para ser invadida. Desta forma, estes vorazes insetos são guiados até as partes mais saborosas. Na verdade, os próprios cupins não podem digerir a madeira. Contam com duas espécies de micro-organismos que vivem em seu intestino e que transformam a madeira em alimento. Os jovens crescem com uma dieta à base de baratas, formigas e cupins, que são abundantes nesta velha floresta. As moscas do lírio são atraídas pelos delicados lírios selvagens de uma clareira. Esta mosca pouco comum tem uma tromba longa, de modo a absorver o néctar açucarado das flores profundas. Os lírios são um foco de moscas em procriação. Os machos se escondem na folhagem ao redor, à espreita de uma fêmea que vem alimentar-se nas flores roxas. Quando esta aparece, é imediatamente abordada por um pretendente e fecundada. Depois, a fêmea deve voar às profundezas da floresta fria e sombreada para depositar seus ovos. O rico néctar do lírio lhe proporciona alimento suficiente para completar sua viagem. Não se sabe se os seus ovos são liberados como um bombardeiro pelo chão da floresta ou se seleciona lugares específicos. O que se sabe é que a mosca do lírio precisa de um sócio muito especial para completar a próxima etapa deste estranho ciclo vital. A aranha de escotilha é alheia ao fato de que ela é o segredo do sucesso reprodutivo da mosca do lírio. No momento que os ovos se abrem, suas diminutas larvas começam uma extraordinária perseguição. Sobem pelas folhas dos pinheiros até um ponto vantajoso. Com a passagem de uma aranha de escotilha, a larva começa o seu itinerário. Do momento que esta carga mortal passar ao seu interior, a aranha estará sentenciada. Subindo pela pata da aranha, introduz-se por suas flexíveis articulações até o órgão respiratório. Permanece aqui durante um ano, comendo lentamente a aranha de dentro para fora. No ano seguinte, emergirá como uma mosca adulta e buscará os lírios para começar mais uma vez o seu parasita ciclo de vida. Pendurado a 100 metros do solo, um esquilo Douglas, o chicari, saqueia as pinhas maduras de um pinheiro alvar. Este ousado roedor é o esquilo mais abundante da velha floresta. Com uma enorme safra para poder escolher, o chicari tira as pinhas e as lança no chão. Mais tarde, o chicari recupera seu saque duramente conseguido. Cada pinha contém centenas de sementes.
As sementes com maiores probabilidades de sobreviver são as que acabam em troncos cobertos de musgo e em tocos, os quais proporcionam condições perfeitas para a sua germinação e para o desenvolvimento das plântulas. Acima da vegetação que a rodeia, as plântulas estão expostas à luz, muito necessária, e encontram-se sobre uma úmida provisão de elementos nutritivos. Em um tronco sementeira podem crescer centenas de plântulas, mas apenas umas poucas alcançarão as altitudes de seus antepassados, deixando o resto do tronco apodrecer. Para alcançar este tamanho colossal, as árvores dependem de uma extraordinária associação entre suas raízes e um diminuto fungo. Estes fungos de terra permitem que uma camada cresça ao redor de cada filamento de raiz microscópica, aumentando em grande parte a capacidade das raízes das árvores de absorver elementos nutritivos. Em compensação, o fungo recebe um fornecimento gratuito de açúcar da árvore. Para sobreviver, os fungos necessitam a ajuda de um aliado, o esquilo planador. Este gastrônomo da floresta cheira as trufas acres e as devora. Os fungos só podem ser espalhados se devorados. Um só excremento de esquilo contém milhares de espórios. O banquete noturno do esquilo planador não passa desapercebido. Embora seja uma presa a céu aberto, possui um trunfo. Pode lançar-se de uma árvore e planar em direção a um lugar seguro. Quando a lua surge na floresta, o esquilo planador é apenas mais um notívago protegido pela escuridão. Os ovos desta lesma desenvolvem-se lentamente sob o tronco de uma árvore caída. O tronco carregado de umidade é ideal para eles. Nos riachos próximos, as rãs de cauda adultas saem para caçar o seu jantar de insetos. Esta pequena rã é a mais primitiva do mundo e só é encontrada nestes riachos frios e claros da floresta. As rãs também têm que tomar cuidado quando caçam, pois existem notívagos de plantão. Levantados sobre a toca, embaixo de um tronco caído, os jovens guaxinins realizam a sua primeira incursão na floresta sem serem acompanhados. O regato ainda esconde muitos mistérios, mas aprenderão rapidamente a saquear seu rico fornecimento de vida aquática. Com seu toque suave, os famintos guaxinins procuram comida. Cavam um leito de cascalho com as patas, interessando-se por qualquer coisa que possa significar alimento. Fora, no meio do riacho, esta rã encontrou um refúgio seguro. Quando o sol da manhã aparece e o calor se filtra lentamente através do solo da floresta, a neblina começa a ser formada mais uma vez.
O sol da manhã é bem recebido pelos urubus, que precisam do seu calor antes de começar a voar. No vale, um urso negro canela alimenta-se com o cadáver de um cervo encontrado na noite anterior. Quando as correntes térmicas da manhã começam a subir, os urubus se lançam, descobrindo um cadáver mal cheiroso. Alguns cientistas acreditam que estes carniceiros podem localizar carniça na profundidade da floresta pelo seu olfato. Quando o urso saciado se retira, os urubus e outros consumidores de carniça descem rapidamente até o cadáver para comer as sobras. Da mesma forma que as árvores mortas e agonizantes, também o corpo do cervo contribui para a vida da floresta. Os raios do sol atingem o chão da floresta, chegando a ele através da abertura deixada por um tronco caído, cujo interior apodreceu. Uma família de coiotes sai do seu covil, no toco de uma gigante árvore caída, para aproveitar o calor e brincar um pouco. Os coiotes são os mais perseguidos predadores da América do Norte. Estes astutos caninos demonstraram ser grandes sobreviventes. Seu número está agora em ascensão. Os filhotes do coiote divertem-se brincando, apesar do calor do meio-dia, que pode ser bastante forte para secar o solo molhado da floresta. De vez em quando, a brincadeira tem que parar. Mas enquanto a floresta dorme calidamente, um agente mortal de destruição aproxima-se. As primeiras colunas de fumaça infiltram-se na floresta. Sentindo o perigo, o adulto alerta os filhotes e a maior parte dos habitantes da floresta, apartando-os do fogo que se aproxima. A maioria dos pássaros e dos grandes mamíferos pode fugir do inferno que se avizinha. Mas as criaturas pequenas e mais lentas, como os campanhóis, as rãs e os répteis, apenas podem esconder-se nos troncos úmidos ou sob a terra.
Os que não o fizerem, morrerão. Este não é um incêndio natural. Foi provocado por trabalhadores da floresta usando combustíveis para limpar o resto do desmatamento destas áreas. O fogo, segundo dizem, libera novamente elementos nutritivos do solo, mas polui o ar e destrói para sempre os delicados organismos da terra, os mesmos que a ajudariam a restaurar-se. Embora aconteçam incêndios naturais nas úmidas florestas virgens, a maioria não será grave nos próximos séculos. Quando os incêndios surgem naturalmente, são menos destrutivos que os provocados pelo homem. As clareiras deixadas pelos lenhadores não são um substituto para a velha floresta. É possível que alguns animais se desenvolvam nas áreas abertas, mas a maioria dos seus habitantes não o consegue. Durante o século passado, foram derrubados milhares de hectares de floresta virgem antiga, e este mosaico, ou tabuleiro de xadrez, produto do desmatamento moderno, pode ser visto por todos. Um pedaço da floresta se recupera do fogo, suas flores se abrem, suas feridas cicatrizam. A velha floresta e os seus habitantes não suportarão a destruição massiva do desmatamento por muito tempo. Nas remanescentes velhas florestas da América do Norte, as chuvas responsáveis pela vida existente e originárias do Pacífico continuam cobrindo este misterioso mundo. Dentro destas florestas primitivas, escondem-se inúmeros segredos que esperam serem descobertos. Recentemente, foi encontrada uma possível cura para o câncer em uma substância no teixo do Pacífico, uma árvore que pode demorar cerca de 300 anos para atingir idade adulta e que apenas são encontradas nestas florestas. O tempo necessário para revelar os mistérios da velha floresta está passando rapidamente. No aumento do nível de águas dos rios, no outono, encontra-se uma criatura cujo futuro está intimamente ligado à sobrevivência deste mundo ancestral. Há milhares de anos, os salmões do Pacífico têm saído do mar para desovar nos rios pristinos da velha floresta. Em um ano considerado bom, milhares de salmões subirão este rio, atraindo predadores como o jovem urso que ainda aperfeiçoa sua pescaria. Estes salmões são muito escorregadiços para o pequeno jovem de 200 quilos.
Atualmente, as grandes concentrações de salmões apenas são encontradas nas poucas florestas que permanecem intactas. Os salmões e as orcas, que se congregam nos estuários dos rios para alimentarem-se dos salmões, são apenas 2 dos habitantes deste reino ancestral ameaçados pelo mar. Nos últimos 20 anos, a destruição das antigas florestas deixou para trás a nossa possível compreensão deste complexo mundo. A permanência destas orcas, saltando neste paraíso do Pacífico, depende da nossa escolha entre destruir ou fazer as pazes com esta terra de gigantes.